Nilson César, é o seguinte, só pra gente englobar aí também a fala do Abel, eu só vou dar o meu ponto de vista e eu passo pra vocês falarem à vontade sobre isso. Eu penso que começa a ficar muito perigoso essas declarações do Abel. Ah, por quê? Ah, porque eu acho que o cara tem que focar no que ele faz. Foca lá no seu trabalho dentro de campo. Faça bem feito dentro de campo o seu trabalho, como vinha fazendo, como nesse momento não tá fazendo. Ah, porque eu vou falar nome de jornalista? Pode falar, mas é o seguinte, caras bons e ruins temos em todas as áreas. Jornalismo, dentro do futebol, um monte de dirigente, um monte de gente, qualquer área. Bons e ruins também temos, mentirosos e verdadeiros, temos tudo que é área. Só que é o seguinte, começa a ficar muito perigoso essa situação, porque... a gente, jornalista, você tem fontes, dentro de um clube, nós todos temos várias fontes, não é uma só. E vai conforme o interesse deles passar a informação. Qual é o trabalho de jornalismo? Apurar o que está sendo falado. Os clubes evitam falar quem está contundido, quem não está contundido, por que está contundido, por que não está contundido, né? Então, boa parte de tudo que é falado nos bastidores e pela imprensa é porque os clubes não se abrem. Isso é uma realidade, eles não falam mais. Não tem mais esse contato com a imprensa, né? E agora o jornalista vai atrás. Tem aqueles que não vão e soltam, que escutam de primeira. Então, enfim, eu acho muito perigoso isso que o Abel está começando a fazer aqui no Brasil. Algumas declarações que eu não concordo, algumas eu concordo. E o Palmeiras está vivendo o mais importante de tudo, Nilson, que é dentro de campo. O Palmeiras não está fazendo, que é render, jogar futebol. O Abel é um aprendiz de técnico. Ele não é técnico ainda, formado. Entendeu? Não é um técnico pronto. Ele está aprendendo a ser técnico de futebol. Pode vir a ser um excelente técnico. Na Europa, por exemplo, seria um técnico do Getafe, ou então dirigiria uma equipe na Série B do Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, sei lá, mais ou menos isso. Ele não é nada ainda. Ganhou a Libertadores da América, jogando futebol desse tamanhozinho, tá na final da Libertadores, seu time não tá jogando bolhufas, é o último colocado no Campeonato Brasileiro. Libertadores é o que o Bruno falou, uma partida única, um 0-0, ganhando os pênaltis, pode ser campeão de novo. Você tem que ver o todo do trabalho do cara. Agora, ficar ditando regras aqui no Brasil, sai pra lá, meu filho, ele quer ditar regra pra árbitro. Como é que tem que se comportar árbitro? Agora ditar regra pra jornalista. Como é que jornalista tem que se comportar? Eu não gosto de cara assim. Eu gosto de cara que trabalha, que faz o seu trabalho, que foca no seu trabalho, que evolui no seu trabalho e para de encher o saco. Entendeu? Porque o Abel enche o saco. É o tipo da coisa que a mim não acresce nada. Ouvir o Abel ou não ouvir o Abel, pra mim não muda nada o que eu acho dele. Acho que pode vir a ser um bom técnico, mas ainda é um aprendiz de treinador. É isso que eu acho do Abel. Ô, seu Abel, é isso aí que eu acho do senhor. Entendeu? O senhor pode falar pra menino de 20 anos, 18 anos, 25 anos. Pra mim, o senhor não vai falar, não. Porque eu vi grandes treinadores no Brasil e no mundo. Essa aqui foi minha 8ª Copa do Mundo em loco. Em loco. Eu acompanho até futebol de várzea. Então, meu amigo, eu conheço um pouco de futebol. Referência pra mim é Muricy Ramalho, Tele Santana. Esses caras são referência pra mim. São os caras que eu ouço, porque eu aprendo com esses caras. Com o senhor eu não aprendo absolutamente nada. Nada. E não é aprendiz de treinador. É um jovem que acha que é mais do que é e tá ditando regra, porque acha que tá num país tupiniquim. Pera um pouquinho, amigo. Sai pra lá. Tá na hora do seu Abel se coçar e trabalhar pelo Palmeiras e tirar o Palmeiras dessa situação vergonhosa. Aliás, se não tivesse a final da Libertadores, se tivesse sido eliminado pelo Atlético Mineiro, na minha opinião, já teria sido demitido. Pode ter certeza, porque é a pior campanha do retorno é o último colocado. O Palmeiras, que tem um investimento muito maior que muitos, é o último colocado no Campeonato Brasileiro do segundo turno. Entendeu? Então é isso que eu acho. Pra mim, o que ele fala, o que ele não fala, pouco me importa. Flávio Prado, e aí, Flávio? Falar do Palmeiras, falar dessa declaração. Acho que ele tá no direito dele de falar. Os 4 jornalistas que ele citou. Tenho o direito de não me importar. Não, mas ele tá no direito dele. Os jornalistas que forem citados também vão estar no direito de responder. E vida que segue. Eu só acho que é perder tempo. Bom, primeiro com relação ao futebol do Palmeiras, tá pobre, e acho que o Palmeiras até já desistiu do Brasileiro e vai focar no jogo contra o Flamengo. Acho que é um jogo só pau a pau, pode ganhar, pode perder. É claro que o favoritismo a princípio é do Flamengo, mas entendo que vai ser um jogo aberto. Ele
souber conseguir travar legal, Mas tá igual fez aumentando com o esse favoritismo, Atlético. não tá não, Flávio? Não, acho que é uma Jogo coisa único. só, é um jogo só, e ele pode fazer o que fez com o Atlético. O Atlético é melhor que o Palmeiras, tem mais elenco que o Palmeiras, ele travou 2 vezes o Atlético. Então é pau a pau. Pau a pau. Depende muito do que vai rolar no jogo. Com relação a essa história de imprensa, eu, Flávio, estou tendo sérios problemas com o que está acontecendo na imprensa hoje. Eu nunca vi um nível tão baixo, nunca vi gente tão incompetente, nunca vi tanto vampiro vestido de jornalista. Eles pegam aquilo que a gente fala aqui no programa e distorcem todos os dias. Só essa semana eu tive que falar com 2 pessoas que são minhas amigas para explicar aquilo que eu não falei, porque usaram um grupo lá de Porto Alegre, eu não sei nem quem é, os caras que fizeram... Você estava aqui no dia que eu falei do Paulo Turra? Acho que não. Eu falei do Paulo Turra, falei, o Paulo Turra, eu tive um rápido contato com ele falou que o Grêmio tá muito bacana e tal, não sei o quê, mas tá difícil de fazer. Bom, transformaram isso numa situação que quase trouxe problema pro Paulo Turra. Mentirosos. Mas é a imprensa em si, Flávio. Imprensa, não, eu digo imprensa, assim, eu digo órgão de porque imprensa. hoje a gente tem a rede social. Não, órgão de imprensa. Que todo mundo fala o que quer, Órgão de imprensa, órgão de imprensa. E aí, o cara, eles estão vampirizando. Tem um site importante pra caramba, talvez um dos mais importantes aqui. Toda hora você vê manchete lá de coisa que não existe. Os caras estão inventando notícias pra desmentir no dia seguinte. Eu tenho dado aula em cima disso aí. Um grupo de mentirosos incompetentes não tem fontes. Eles vão em cima daquilo que você fala, inventam uma situação, fazem sensacionalismo, mentem e prejudicam o trabalho dos outros. Eu tive outro dia uma conversa com o Felipe Melo também, do mesmo jeito. Falei, pô, cara, eu te admiro, não sei o que e tal. Falei assim, vê o que eu falei. Ele leu e falou, nossa, eu li aqui, vi uma manchete, fiquei todo assustado. Então, nós estamos vivendo hoje um grupo, óbvio que não são todos, evidente que não são todos, mas tem um grupo muito grande de mentirosos que estão vestidos de jornalistas, estão até em órgãos importantes, que estão, a palavra é vampirizando. Eles pegam o que o Nilson, que tem fonte, fala e transforma aquilo num sensacionalismo que gera problema para as pessoas. E que se espalha de uma maneira desproporcional. Sim, porque a mentira é ótima. E como ninguém tem fonte de nada, a maioria, poucos, tem uns caras que são bons pra caramba, fonte. O Nilson liga pro Muricy, o Muricy atende. Liga pro Rogério, só pra citar o Nilson. Sim. O Bruno liga pra assessoria, pros caras da seleção e eles atendem. Eu ligo pro Tito, ele me atende e tal. Só que agora vem um grupo de chupins que eles não têm fonte, não têm preocupação de nada e eles só fazem isso, só vampirizam. Inclusive em site importante que vou te falar, não dá nem pra ver mais. Uma coisa nojenta. E eles estão atrapalhando o nosso trabalho, que dirá o trabalho dos profissionais. Então eu entendo o que o Abel está falando. Eu entendo. Eu não sei exatamente como é que foi o que o Renato falou, que é muita coincidência. Não, o Renato é de um jeito, o Abel é de outro. O Renato falou o seguinte, mas aí por isso que eu falei ouviu que o Renato as falou, informações. Então, os dois querem ditar a regra. Não, mas é que não é ditar regra. Não, mas eu vou tentar colocar. Não, daqui a pouco eu vou começar a citar. Flávio, mas porque nós estamos sendo explorados por incompetentes. Mas eu vou colocar. Os caras estão vivendo sensacionalismo. Mas aí eu vou colocar o lado do clube que é errado. Aí o Renato colocou lá porque o jornalista falou da saída do Diogo Ribas, dos jogadores que estavam contundidos. Diego Ribas e outros jogadores que estavam contundidos. A gente sabe que hoje não é passado mais nenhuma informação. E a informação não tem que ser passada pra nós. A informação não é pra nós, não é pra você, pro Bruno, pra mim, pro Nilson. É pra torcida. Mas isso aí é gota d'água. É gota d'água. Mas aí, quando você olha o sensacionalismo que é feito no Flamengo. Quando você olha aquilo que acontece aqui com a gente, dá pra imaginar o que se inventa por aí. Só que gera problemas. Eu não precisava dar nenhuma satisfação, mas eu gosto, por exemplo, do Paulo Turra, um cara que eu gosto muito. E ele ficou você tá me gerando problema. Eu falei, Aí eu fui olhar o que escreveram. Manchete, porque depois quando transcreve. Ou seja, tá um grupo aí de pessoas, sabe, o termo que eu queria usar. E até, eu sei, você teve que mandar o vídeo do programa pro cara ver. Pro Paulo ver o que não, você mandei falou. porque eu quis, porque eu considero o cara. Sim, mas cara olha a situação que fica, porque tem um monte. O que eu quero usar são uns, sabe, isso aí, manés, e que fazem isso, eles só vivem disso. Hoje tem boa parte, quase 50% da teórica imprensa só faz isso. E não tem fonte, não tem capacidade, não é jornalista. Eles vivem do vampirismo. Eles vivem do vampirismo. Então, daqui a pouco, não é o Renato, o Abel. Eu vou começar a citar nome. Falar, esse cara aqui é mentiroso, esse cara aqui tá vampirizando. É isso que tá acontecendo. Então, acho que tá na hora também da gente passar limpo a nossa vida. Pode ser que talvez não fosse o caso do Abel, do Renato. Aí tudo bem. Entendo a indignação do Nilson. Mas na hora que acontecer com você pega, de repente, que você conta, se você quiser. Ontem teve uma live tua com o Muricy. Você conta. Os caras distorcem.
E te viram contra o Muricy. Eu sei. cansei de ver isso. Teve cara que eu nunca mais consegui nem conversar com o cara. Então, entendeu? Isso é bandidagem. E bandido não interessa no nosso meio, não. Eu concordo em parte com aquilo que você está falando, concordo sim, você tem razão, em boa coisa, porque tem gente despreparada. Não, despreparada de bandida, né? Porque fica vampirizando. O Cândido Garcia me falava um negócio, moleque, quando você for velho, você vai ver, as fontes vêm atrás de você. Exatamente isso. É exatamente o que aconteceu. Eu ficava no telefone que nem um louco, eu ajudava ele na produção desde menino. Eu ajudava e ele falava, não esquenta não, que isso aí vai mudar. Quando você ficar velho, as fontes vão começar a ligar pra você. Mas você não inventava quando você não tinha fonte. É o que estão fazendo agora. É óbvio que não. Então, eu entendo o que você fala. Eu só não acho que o cara tem o direito. Não, tudo bem. Sabe? De ditar regras comportamentais. Sabe? E ele tá com essa mania. Não, eu só... Ele veio aqui criticar a arbitragem, dizendo que os árbitros têm que ser profissionais, coisa que nós falamos aqui há quantos anos? Não, eu só quero dizer o seguinte. Quantos anos a gente fala isso? Depende do grau de prejuízo que ele tá tendo. Então. Eu, por exemplo, que eu tô falando, daqui a pouco eu vou começar a falar, fulano de tal é mentiroso, é vampiro... Mas no caso dele, o prejuízo será tá que o sendo... Abel não teria que focar um pouco mais no time dele que não tá eu concordo. Mas de repente, esses mentirosos, eles geram um problema até no trabalho dele, como estão gerando no meu. Esse é o problema. Você acha, por exemplo, que um cara experiente como o Muricy, eu vou dar o exemplo do Muricy, mas posso falar outro, o Filipão, Luxemburgo, eles se abalam com esse tipo de coisa? Nada. Não sei não. Nada. Não sei não. Esses caras já chegaram a um patamar de vida e de carreira que eles não se abalam. Olha, Nilson. Eu acho que isso aí é um erro de juventude. Nilson, eu não sei. Veja bem, olha só. E o Renato, eu fiquei surpreso. Eu não sei. Porque o Renato é malaco. Não, mas pera um pouquinho. Veterano. O Paulo Turra trabalha com o Felipão. Pelo que eu entendi, o Renato reclamou que disseram que ele não quis botar os jogadores. Os caras estavam machucados. O Felipão trabalha com o Paulo Turra. E o problema, ele não falou. Daqui a pouco o vampiro já vai, né? Mas ele não falou, mas provavelmente ele teve que dar satisfação pro Filipão, que é malaco velho. Entendeu? Então, tá abalando sim esses caras também. Porque imagine gente mentirosa, incompetente, inventando o tempo inteiro coisa. Complica, Bruno, velho, é difícil. O Renato falou numa entrevista coletiva num Canelada, que ele faria variações sim do time do Flamengo e que pouparia jogadores. Sim, porque o calendário é pesado. Ele falou isso. Sim. Depois não venha querer falar que não falou. Ele falou num programa nosso aí, depois do jogo, numa coletiva. Sim. Olha, é muito jogo, eu vou ter que variar alguma coisa, eu vou manter do mapa. O que fazia o Jorge Jesus? Igualzinho. Poupa e dois. Tem elenco pra isso. Ele poupa 2-3, troca, poupa 2-3, troca. E a torcida do Flamengo não quer esse negócio de poupar, porque comparou com o Grêmio. Sim. Sabe? Comparou, você tá dando importância pra Copa e brasileiro, ó, o Grêmio. Eu acho que isso que pegou pra ele. Foi isso. Porque as pessoas falaram, o Renato tá largando o brasileiro. Isso, falou, peraí, eu não tô largando nada. Mas que ele fazia no Grêmio. Não, quem falou isso foi o Thiago Asmar, e ele tem razão. Pegaram no pé dele porque ele dizia que a torcida dizia que ele estava largando o Campeonato Brasileiro para se preocupar com a taça aí, com a Libertadores. Aí ele e falou, Copa eu não do tô Brasil. largando nada, que eu não posso aqui não é Grêmio, aqui não é Grêmio. Os caras, mesmo ele ganhando tudo, os caras pegando no pé, dizendo que aqui não é Grêmio. Mas ele falou, sim senhor, tá gravado aí, ué. Tá gravado, ele falou, alguns jogos eu vou precisar poupar, porque é muito jogo. Sim, mas parece que foram coisas específicas dos jogadores que estavam machucados. Bruno Henrique tá machucado e do Diego Ribas, que o Diego tá não podia nem calçar a chuteira, e o cara falou que não tinha nada o Diego, e o Bruno tava sendo poupado e não tava. Pois é. O Bruno não tá. Mas isso é que nem aquela tua história. O Fausto falou, é verdade. Tem médico que é uma porcaria e tem outros brilhantes. Sim. Tem jornalista que é uma porcaria. Mas isso aí é que depois isso que o Flamengo não ganha nada, aí vão falar, poxa, mas o Renato largou tudo, por isso que o Flamengo não ganhou. Isso na frente vai sobrar pra ele. Gota d'água, não é uma coisa só, não. Quantas vezes já não me vampirizaram? Eu nunca dei bola. Agora começou a ficar uma coisa muito grave. Eu vou começar a meter processo, eu vou começar a fazer isso. O cara que tá na bola, ele tem que aprender esse tipo de pressão, conviver com essa pressão. Você não... Conviver com essa pressão. Não, pera um pouquinho. Se você é técnico de um Flamengo, de um São Paulo, de um Corinthians, de um Atlético Mineiro, um técnico desse time, desse clube, ele sabe que se não tem resultado, o que vai acontecer por cima dele? Pressão. Uma coisa o Crespo. Uma coisa é o Nilson César chegar e dizer assim, futebol do Palmeiras foi ruim. É uma coisa. Outra coisa é o Nilson César dizer assim, olha, o Jorge, o Abel tá indo pra noite, inventar. O que está acontecendo? Não. Então, mas estão inventando mentiras e prejudicando o trabalho do cara. E muitas, não são poucas. O que eu acho que o Abel, ele é um jovem ainda, que pode vir a ser um grande treinador de futebol, pode vir a ser um grande treinador de futebol.
E como está num país, como ele é um europeu, ele se sente no direito de ditar algumas regras. Sei se é isso. Sabe? Ele não faria se fosse mais malandro. Mas ele chegou, Flávio, completamente diferente. Ele chegou um cara tranquilo, humilde, agradável, todo mundo gostava do Abel. Aí ele ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou um avião para receber a comenda. E eu não sei, às vezes isso aí faz... Aí começaram a inventar coisas. Mas ele virou um nome e começaram a inventar. Sim, mas aí faz entender, o cara às vezes entende que com o jogador acontece muito isso. Com o jogador acontece muito não isso. Esqueça... Chega pro jogador, esse menino Patrick, saiu aí da onde? Do torneio de favela, não é isso? Foi. Aí, de repente, o Patrick jogando uma barbaridade, já se cobrava a presença do Patrick na seleção brasileira. O que aconteceu com esse garoto? Sim, mas pera um pouquinho. Foi se perdendo. Mas pera um pouquinho, vamos só lembrar. O Muricy, nosso amigo Muricy, quantas vezes não quebrou o pau porque criaram situações? Só que tá piorando muito agora. Mas agora até em cima de jornalista mesmo. Então, mas criava não dá para defender. Não dá. Se você olhar hoje, sites importantes inventam situações. Jornalista cria, mente, depois desmente, tá desse jeito.